Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre planificações de sólidos geométricos associando a objetos que existem na natureza. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos nas aulas anteriores que as figuras geométricas espaciais são chamadas desta forma porque ocupam um espaço no ambiente. Conforme você pode ver aqui nesta casa, cada um dos objetos tem uma forma geométrica espacial e ocupa um espaço até que não caiba mais nenhum dentro dela. Essas figuras espaciais recebem o nome de sólidos geométricos, pois são palpáveis, ou seja, podemos pegá-los. Eles têm um volume ligado diretamente à terceira dimensão, que é a profundidade, como você pode ver aí. Podemos ver os sólidos geométricos no plano, como no exemplo, temos primeiramente aí um cilindro. Percebam que ele tem um volume que salta a tela. Você vê aqui um volume exterior, que no caso é a profundidade. Temos também um cone. E por último, um cubo em rotação, que pelo terceiro eixo, a profundidade, ganha um volume. Observe, ele salta da tela. Essas figuras também recebem o nome de poliedros, pois são compostas por várias faces. Lembra do significado de poliedro? Poli significa vários e edra significa faces. Portanto, poliedros são sólidos compostos por várias faces que se unem, criando um sólido geométrico, como você pode ver aí na tela. Os poliedros são compostos basicamente por faces, arestas e vértices. As faces são compostas por figuras geométricas planas, conhecidas também como polígonos, que são planos fechados por segmentos de retas. Quando temos mais de 4 faces, conseguimos montar um poliedro. Todas as vezes que duas ou mais faces se encontram, os segmentos de reta que as compõem se encaixam, formando o que nós chamamos aí, de aresta. Muito bem. E quando duas pontas de segmentos de reta ou mais se encontram, elas criam o que nós chamamos aí, nesse pontinho vermelho, de vértice. Assim, formando o nosso sólido geométrico completo. Temos em todos os lugares da nossa vida exemplos de sólidos geométricos. Pode acreditar. Ao observarmos esta escola, conseguimos perceber que estamos dentro de um sólido geométrico, não é? Cada parede, por exemplo, essa aí que está o quadro, é uma das faces desse sólido. E no encontro das paredes, ou melhor, das faces, temos a formação de arestas, como você pode ver aí. Agora, ao olhar para as imagens aqui, qual é o cone, o cilindro, o paralelepípedo, o cubo e a esfera? Você consegue identificá-las? Ao olhar para esta caixa de leite, aí na tela, a qual forma geométrica espacial ela pertence? Bom, olhando para a imagem da caixa de leite, podemos perceber que ela é composta em sua totalidade por retângulos, tanto nos extremos quanto nos lados. Portanto, a caixa de leite tem o formato de um paralelepípedo. Não esqueça, o retângulo possui dois lados menores e opostos e dois lados maiores e opostos.
A próxima imagem é da lata de refrigerante. Vamos analisá-la. Ela possui em seus extremos, ou seja, na parte de cima e na parte de baixo, 2 círculos. E o que as conecta é uma figura com uma curva. Então, a latinha de refrigerante tem o formato de um cilindro. A próxima é a bola de futebol. Perceba que ela não tem vértices, arestas, mas possui em sua totalidade uma face arredondada, circular. Então, a bola possui o formato de uma esfera. Muito bem. Agora, temos um chapéu de festa. Ele possui uma base em formato de círculo e esta base está conectada a um local acima dela, por meio de uma figura circular. Logo, o chapéu de festa tem o formato de um cone. Muito bem. E a seguir, temos a imagem do famoso cubo mágico, cujo nome já nos diz que formato ele possui. O cubo mágico tem, em todos os seus lados, a figura geométrica plana do quadrado. Agora, vamos ver melhor cada uma dessas figuras e as suas planificações. Vamos lá. Aqui temos um paralelepípedo, o formato da caixa de leite. Observe a forma sólida dele, lentamente a sua planificação. Observe como se forma novamente o paralelepípedo quando depois que unimos todas as faces, novamente, observe, ele está aberto em sua forma planificada e agora está se fechando, formando o paralelepípedo. O paralelepípedo possui faces em seu retângulo. São 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Muito bem, vamos ao próximo. E aqui temos o cilindro, que é o formato da nossa latinha de refrigerante. Observe a forma sólida e a sua planificação. Lentamente, a figura planificada formará um cilindro novamente. Ela possui uma base e um topo, ou seja, uma figura em círculo superior e inferior e uma face lateral curva que liga essas figuras planas em formato de círculo. E aqui temos a forma sólida chamada de esfera. Você lembra o que aprendemos sobre raio e circunferência na aula anterior? A esta figura sólida se aplica a mesma regra. Há no seu centro, bem no meio do sólido, um ponto com a mesma distância em qualquer direção em relação à superfície dessa esfera. Por isso, ela tem o formato redondo da bola de futebol. E temos aqui o cone, que é o formato do chapéu de festa. Podemos ver aqui a sua planificação. Ela possui uma base circular e um ponto acima da base. O ponto é ligado por uma face lateral curva, como você pode ver aí na tela, na sua planificação. Há uma curva nessa face. E aqui temos o cubo, um formato de um cubo mágico. Muito bem. O exemplo de planificação é o que você vê aí. Se unirmos tudo novamente, como vamos fazer aí, teremos sempre o mesmo cubo. E ele é formado por faces quadradas, possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E este sólido geométrico aí na tela é a pirâmide triangular, que é uma figura geométrica espacial e possui uma de suas planificações aí na tela, da forma como você vê aí. Observe o sólido, como ele se planifica e depois ele se solidifica novamente. A pirâmide triangular apresenta as faces em triângulo. Ela possui somente a base. Preste bem atenção, somente a base. Ela tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Não esqueça, o determinante para saber se ela é triangular, quadrangular, retangular, pentagonal, hexagonal é a base.
a figura geométrica plana, o polígono que está na sua base. E ao contrário da pirâmide, o prisma possui polígono superior e inferior. Neste caso, é em formato de um triângulo e seus lados em formato de retângulos. Aqui temos o que chamamos de prisma triangular, porque ele tem uma base em triângulo e um topo em triângulo. Ele possui 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Atento à aula de hoje? Anotou todos os conceitos? Muito bem, então vamos agora à nossa hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Escreva o nome dos prismas planificados. Nós vamos escrever juntos todos os prismas que você observa aí, tá bom? Vamos começar com o primeiro que está embaixo, tá bom? Esse prisma aí, ele tem a base e o topo triangular. Logo, ele é chamado de prisma triangular, muito bem. Agora vamos ver a planificação aí acima, tá bom? Na sequência, temos aí a planificação com uma base em quadrado. Logo, esse prisma é quadrangular. Bom, se ele tem uma base em quadrado, o nome dele é prisma quadrangular. Vamos continuar. Abaixo, na sequência, temos aí um prisma que tem a base e o topo com 5 lados iguais, ou seja, um pentágono. Logo, este prisma se chama prisma pentagonal. Muito bem. Acima agora na sequência, temos aí esta planificação onde o prisma base e o prisma topo têm 6 lados. Ou seja, este prisma é chamado de prisma hexagonal. Bom, se ele tem 6 lados e é um hexágono, logo, o nome dele é prisma hexagonal. E abaixo, na sequência, temos esse prisma que tem a base e o topo com heptágono. Logo, este prisma é um prisma heptagonal. Não esqueça, o nome é bem parecido, você pode se confundir, mas basta que você se acostume falando o nome, tá bom? Hexagonal, heptagonal. O hexagonal, 6 lados, e heptagonal, 7 lados. Na sequência, temos esse prisma com base e topo em um octógono. Logo, este prisma é chamado de prisma octogonal. Não esqueça, prisma octogonal tem 8 lados. Olha só como o nome é bem parecido para que você lembre na hora de identificar. A atividade número 2. Observe os poliedros e complete. Nós temos aí o primeiro poliedro, que ele tem uma base e um topo. E o segundo, ele só tem uma base. E o terceiro, ele também só tem uma base. Vamos identificar o primeiro. Vamos lá. Nós temos base e topo com quantos lados? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Logo, este poliedro é um prisma pentagonal, porque ele tem um pentágono na sua base e no seu topo. Quantas faces ele tem? A resposta é 7. Ele tem 7 faces. Pode contar. Quantas arestas? A resposta é 15, muito bem, ele tem 15 arestas. Toda vez que há um encontro dessas linhas que limitam o polígono, se cria uma aresta. Nesse caso, temos 15. E quantos vértices? A resposta é 10. Nós temos aí 10 vértices. Muito bem. A próxima imagem, nós temos aí este poliedro que tem uma base em um triângulo. Como é o nome deste poliedro? A resposta é pirâmide triangular. Observe bem, ele não é um prisma. O prisma tem base e topo poligonal. A pirâmide só tem a base poligonal. Quantas faces ela tem? A resposta é 4. Muito bem. Quantas arestas? 6. E quantos vértices? 4 vértices, muito bem. A próxima imagem, nós temos aí uma pirâmide pentagonal. Nós já vimos isso, tá bom? Observe bem que ela só tem a base. Se ela só tem a base, ela é uma pirâmide. E neste caso, a base é um pentágono. Logo, pirâmide pentagonal. Esta pirâmide pentagonal tem quantas faces? Tem 6. E quantas arestas? 10. Muito bem. E quantos vértices? Tem 6 vértices. Muito bem. Atividade número 3.
Ligue as imagens à forma que mais se aproxima. Nós temos aí na primeira coluna imagens e na segunda coluna nós temos as formas. A primeira imagem, que é um cone de segurança, ela mais se aproxima com qual forma? Vamos ligar? Muito bem! A imagem do cone de segurança se aproxima do formato de um cone. E a segunda imagem, essa pirâmide aí, ela se aproxima de qual imagem aí, de qual forma? Vamos ligar? Muito bem, essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular, assim como está na imagem. E a terceira imagem, nós temos aí uma bola de basquete. Ela se aproxima de qual formato aí na coluna número 2? Vamos ligar? Muito bem! Esta bola de basquete também tem um formato de uma esfera. Muito bem. E a próxima imagem, nós temos aí um dado. O dado, ele se aproxima de qual forma? Vamos ligar? Muito bem. O dado tem um formato cúbico, ou seja, é o formato de um cubo. E a próxima imagem, nós temos aí uma mamadeira. Esta mamadeira se aproxima do formato de um cilindro. Olha só, observe bem, a forma dela é muito próxima à de um cilindro, tá bom? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje muito sobre figuras geométricas espaciais. Elas são também conhecidas por sólidos geométricos e por poliedros. Os poliedros são compostos por polígonos, que, por sua vez, são figuras geométricas espaciais. Para perceber a diferença entre os prismas e as pirâmides, precisamos observar que os prismas possuem polígonos em sua base e em seu topo. Já as pirâmides possuem somente a base, conectada a um ponto acima do plano do polígono da base. Podemos encontrar essas formas sólidas no nosso dia a dia. Basta observar à sua volta que você encontrará. Finalizamos aqui a nossa aula acreditando que já aprendemos muito sobre sólidos geométricos. Continue realizando exercícios, leve dúvidas ao seu professor ou à sua professora, aprofunde cada dia mais o seu conhecimento. Está bem? Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima aula.